Boa noite, família Revolução. Cara, não esperava que seria assim, né? Tão rápido que eu ia vir, ia pregar, trazer a palavra. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vocês estão felizes? Estão empolgados para o acampa? Vamos embora, mano. Vamos quebrar tudo, porque o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida. E, cara, invistam em missões. Vou fazer um apelo, né? Pelo que o Vitão falou ali. Nós temos missionários que estão, né, fazendo a obra do Senhor, como o Cristiano, a Carol que está ali atrás. Se você puder, não precisa ser um dinheiro, um valor muito alto. Cara, R$5, R$10, você já está investindo na pregação do Evangelho, sabe? O Evangelho está sendo chegado a outros lugares. Então, invista, cara. Invista na obra missionária, porque isso é muito importante. É isso que fez com que o Evangelho chegasse até nós. Foi a obra missionária. Então, que a gente possa investir nisso, sabe? E com todo o nosso coração. Bom, o tema da palavra de hoje é sacrifícios que agradam a Deus. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Né? Porque muitas vezes a gente vê o sacrifício, né, no Antigo Testamento, a gente sabe que era ali o cordeiro, um animal, que ele era colocado no altar, sacrificado, né, aquela coisa toda ensanguentada, aquele negócio sinistro. Ou tinha também as ofertas de cereais. E aqueles sacrifícios eram, muitas vezes, para que eles recebessem o perdão de Deus. Se a gente for ver, né, no hebraico, a palavra para sacrifício é korban, que significa aproximar-se. E ela deriva da raiz karev, que significa aproximar. Então, o propósito do sacrifício é ganhar intimidade com o Senhor, oferecendo um presente para Ele. Então, era uma forma que as pessoas tinham de realmente ofertar ao Senhor e se conectar com Ele novamente, depois do pecado que elas cometeram. Isso no Antigo Testamento. Mas esse texto, ele me inspirou muito a falar essa pregação, que é o texto do Salmo 51. E se vocês puderem abrir rapidamente, Salmo 51, versículo 17. Telão? Alguém? Dá essa moral aí para nós. Bom, Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Todo mundo aqui já conhece a história de Davi e sabe qual é a trajetória dele. Davi foi rei, foi salmista, foi um grande salmista, um grande ministro de louvor, e ele foi uma pessoa que, cara, fez grandes coisas para o Senhor. Só que ele falhou, ele pecou, né? Ele se deitou com a mulher de um homem do seu exército e ainda colocou ele na frente da guerra para morrer enquanto ele se deitava com a mulher dele. Só que quando o profeta Natã foi confrontar Davi sobre aquele erro que ele tinha cometido, Davi ficou, estatalado, porque ele tinha contado até uma parábola, né? E no final ele falou: olha, Davi, esse homem da parábola que fez tudo isso é você. E aí ele ficou assim: como assim sou eu? E o Salmo 51, ele foi inspirado exatamente nisso. Depois que Davi, ele reconheceu o seu pecado, ele escreveu esse salmo para o Senhor. E, cara, quantas das vezes a gente já não esteve nesse mesmo lugar? Quantas das vezes a gente já não pecou contra o Senhor? A gente já viveu uma vida fora da vontade dEle. A gente já fez sacrifícios mesmo, que não agradavam a Ele. E a gente achava que estava agradando ao Senhor, mas não estava. A gente só estava vivendo, literalmente, de acordo com a nossa vontade. E para o Senhor, o sacrifício mais agradável a Ele é o nosso coração quebrantado. É o nosso coração disponível. É o nosso coração aberto para que Ele possa nos usar, mas mais do que nos usar, nos transformar de dentro para fora. Então, isso é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E é o que nós precisamos estar disponíveis de verdade. E eu trouxe uma parábola que Jesus conta para algumas pessoas sobre o fariseu e o publicano. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 11 até o 14, ele fala assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, porém, ficou à distância, e ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, essa parábola fala algo muito forte e poderoso ao nosso coração, porque trabalha sobre o nosso orgulho. O fariseu, ele chegou diante de Deus todo orgulhoso do quanto ele tinha feito, do quanto ele tinha dizimado, do quanto ele tinha jejuado. Mas o publicano, ele se prostrou diante do Senhor com o seu rosto em chão e falou: ó Senhor, tem misericórdia de mim. E trazendo para a nossa realidade, cara, vê se também não é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente olha às vezes para um irmão, para alguma pessoa mais destacada, ou vamos dizer assim, o que a gente chama de os incontornáveis. Aquelas pessoas que todo mundo evita, aquelas pessoas que ninguém muitas vezes quer estar perto, porque aquela pessoa às vezes é até insuportável para você. E você fala: cara, pô, você é chato, né, cara? E na sua mente, né? Pô, pessoa chata, pô, e tal. E você às vezes se afasta daquela pessoa. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que o Senhor quer alcançar. É o tipo de pessoa que o Senhor quer transformar. Só que muitas vezes na nossa vida, pelo nosso orgulho, a gente acaba olhando diferente, achando: cara, não, pô, eu estou aqui, estou fazendo tal coisa, estou servindo na casa de Deus, estou fazendo aquilo, pô, eu estou em tal posição. Poxa, Senhor, por que está acontecendo isso com ele e não comigo? E a gente entra nesse âmbito de comparação mesmo, como se nós fôssemos totalmente merecedores de Deus e da graça de Deus. E isso não é verdade. A verdade é que todos carecemos da glória de Deus. Lá no texto de Romanos, o Senhor fala isso. Romanos 3:23. O apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitas vezes a gente enxerga o outro e olha para o outro com um olhar de julgamento, com um olhar de superioridade, mas a gente não entende que diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, cara, não existe o maior ou o menor, não existe isso, cara. Até os discípulos, quando foram falar com Jesus, eles falaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus fala: cara, o maior do reino dos céus é aquele que serve. Então, assim, a nossa igreja sempre fala isso, né? Que a gente serve com amor, que a gente tem um coração de servo, um coração onde a gente compreende que todos nós podemos ser alcançados pela graça de Deus. Não somos merecedores, não somos merecedores. Só beber um pouquinho de água aqui. A gente vai falando, irmão, a garganta vai acabar. Mas todos nós não somos merecedores da graça de Deus, mas o Senhor Jesus, pelo seu infinito amor, nos alcançou. E, cara, o Senhor Jesus olha para nós com um olhar de compaixão. Por que nós não conseguimos olhar para essas pessoas incontornáveis também com esse mesmo olhar de compaixão? Por que nós não conseguimos olhar para as pessoas do mesmo lugar? E, cara, como seria bom se esse fariseu, junto com esse publicano, se prostrasse e adorasse ao Senhor? Como seria maravilhoso. Só que muitas vezes, pelo nosso orgulho, por a gente achar que, caraca, aquele fulano fez isso, aquele fulano é assim, mas ele não podia ter feito isso comigo, a gente acaba afastando, a gente acaba se prendendo no nosso orgulho e achando que somos realmente superiores. E era por isso que Jesus também era perseguido pelos fariseus, porque Jesus, ele não veio na figura que eles queriam que viesse, como um Messias cheio de glória, avante para a guerra, para que o povo judeu reinasse sobre todas as nações e fosse o maior de todos, sobre o mundo, com soberania. Jesus não veio assim, cara. Ele nasceu numa manjedoura, sabe? Ele viveu como nós, ele andou como nós, ele é o Emanuel, é Deus encarnado. Ele caminhou como nós. Então, por que nós também não podemos caminhar como ele? E olhar para o nosso irmão, e olhar para aquela pessoa que a gente às vezes acha que, cara, é incontornável, aquela pessoa que está à margem mesmo,
à margem da sociedade. O publicano era um cobrador de impostos daquela época. E o fariseu já olhou para ele com um preconceito, com um pensamento que vinha da mentalidade dele, do que ele achava, e não do que realmente a palavra de Deus dizia. Lá no texto de Lucas, no capítulo 6, versículo 41, Jesus fala: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Então, é muito fácil a gente olhar para o erro das pessoas. É muito fácil a gente olhar para a vida das pessoas e falar: fulano está fazendo assim, fulano é assim, ciclano é assim. Mas é muito difícil a gente olhar para o Senhor, olhar para a palavra de Deus e perguntar: Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu tenho falhado contigo? Senhor, sonda o meu coração, como Davi no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, vê o que há de mal em mim. Porque a gente só consegue olhar para as pessoas. E cara, na nossa geração, do Instagram, da rede social, é isso que é produzido e é jogado para nós todo dia. Olha como aquela pessoa ali tem um carro maneiro, como aquela pessoa ali conseguiu vencer na vida, como aquela pessoa ali. E a gente fica o tempo inteiro se comparando com as pessoas. Mas se a gente tivesse a postura que aquele publicano teve de falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Um coração quebrantado. Um coração que se humilha diante da presença de Deus. É esse o coração que o Senhor quer de nós. Um coração que não está mais preso nas coisas desse mundo. Um coração que não está mais preso no status. Porque era isso que os fariseus estavam fazendo naquela época. Eles estavam presos no status. Eles oravam nas ruas, jejuavam nas ruas, com aquela cara de autocomiseração, para que as pessoas vissem: olha, eu estou jejuando, olha, eu estou fazendo. Não, cara. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus 6,6. Vai no seu quarto em secreto e ora ao seu Pai. Então é isso que nós precisamos, cara. Falar com o nosso Pai. Ir até Ele com o nosso coração quebrantado. Nos despir, sabe? Nos despir, tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente realmente possa ver o Senhor Jesus. E cara, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Para que a partir de agora eu possa entender isso. Que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Ele se agrada de um coração que verdadeiramente o ama, independente de circunstâncias ou situações. Então, Deus não quer as suas conquistas. Ele só quer um coração humilde, que reconhece que precisa dele. Porque muitas vezes a gente fica se pegando nisso. Cara, minhas conquistas... Eu falo por mim, né? Cara, eu preciso trabalhar, preciso terminar a faculdade, preciso fazer isso, preciso aquilo outro, naquela correria do dia a dia. E eu estou aí, já vou entrar no momento de TCC, e fazer um montão de coisa, monografia. Quem, cara, faz universidade sabe como é que é a correria, é muito difícil. E a gente fica se pegando com essas coisas, sabe? Se lançando sobre esses tipos de pensamento, mas a gente precisa fazer realmente, cara, como Davi fez, como esse publicano também fez. Senhor, tem misericórdia de mim. A gente cantou aquela canção, né? Eu quebro meu vaso. Assim como aquela mulher também quebrou o vaso dela, aos pés de Jesus. É isso que nós precisamos. Quebrantar o nosso coração aos pés de Jesus. Outra coisa que o Senhor recebe como um sacrifício agradável a Ele, é um coração obediente. A gente vai ver lá na história de Saul, que o Senhor manda ele para a guerra, para que ele pudesse destruir o território dos amalequitas. Só que Saul, ao invés de destruir, porque o Senhor falou bem claro para ele, através do profeta Samuel, que ele tinha que destruir todo aquele território, tudo, não deveria sobrar nada. Mas só que Saul foi lá, ele não destruiu tudo, ele trouxe o rei dos amalequitas e ainda trouxe uma junta de bois e ovelhas. E aí ele chegou diante de Samuel e falou: cara, eu estou ofertando isso ao Senhor, eu estou entregando isso ao Senhor como um sacrifício. Só que o profeta Samuel falou assim para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto
em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. E cara, Saul, ele tentou ali dar um jeitinho. Ele tentou dar um jeitinho para Deus. Ele tentou entregar o que ele queria para Deus. E muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Nós tentamos entregar para Deus, nós queremos entregar para Deus só a parte que nos é conveniente. Só a parte que a gente acha que deveria entregar. Mas a gente não consegue viver uma vida de obediência completa. O Senhor, Ele quer que nós caminhemos por uma vida de obediência completa. Não por uma vida de meia obediência. Não por uma vida onde, Senhor, aqui você pode mexer, aqui na minha vida você pode tocar, mas nessa parte não. Nessa parte não dá. Isso daqui não dá para me mudar, isso daqui não dá para eu fazer. E isso estava dentro do orgulho de Saul. Porque ele queria trazer e mostrar, olha só, olha como é que eu fiz, eu trouxe essa junta de bois. Aqui, Senhor, olha o que eu fiz para você. E muitas vezes a gente se encontra nesse lugar e esquece de uma coisa. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente não pode simplesmente só viver uma vida baseado nas nossas emoções. Viver uma vida baseado somente nos desejos do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala isso, se eu não me engano, na carta aos Filipenses, que aqueles que eram inimigos da cruz tinham o Deus deles como o próprio ventre, ou seja, o próprio âmago, o próprio estômago, o próprio coração. Então, muitas vezes, os nossos desejos é quem tem dominado a gente. A gente tem voltado a velhos hábitos, voltado a velhas práticas, e deixado muitas vezes com o Senhor de lado. Ou vivido uma vida onde a gente, vou para a igreja, volto da igreja, vou para o revô, vou para casa. E aí? E aí, cara? Que Deus é esse? Você conhece esse Deus? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer, não só para vocês, para mim também. Eu conheço esse Deus? Porque esse Deus, Ele quer ser conhecido por nós. Mas nós só podemos conhecer a Ele cada vez mais, como eu falei, primeiramente, um coração quebrantado. Um coração que reconhece, se humilha diante do Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Muitas vezes eu não consigo ter fé, eu não consigo, fazer algo para o Senhor que seja digno. Mas me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti. Essa é a postura que nós precisamos ter. E essa foi a postura que Saul não teve. Mas Davi teve essa postura. De estar presente na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. Nós precisamos ser essas pessoas que estão presentes, estão vivendo a obra de Deus, estão vivendo a missão de Deus, o mandamento de Deus, de ir, de pregar o Evangelho, de levar a palavra dele a todo lugar, de fazer discípulos e batizar eles no nome de Jesus, porque essa é a missão do Senhor para nós. Essa é a missão do Senhor para nós. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, cara, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Então, esse é o seu chamado, esse é o seu propósito. Pregar o Evangelho. Cara, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei fazer alguma coisa. Então, utiliza isso como um meio para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Como um testemunho vivo, cara. É isso que nós precisamos fazer. E, cara, Samuquinha está aqui, sabe, Davi sabe. Há 5 anos atrás, cara, eu estava vivendo uma vida completamente avessa à palavra de Deus. Eu acreditava que existia algo no universo, mas eu não acreditava que era Deus. E eu caminhei assim durante a minha vida toda. Na minha infância, pré-adolescência, eu frequentava a igreja católica, até a igreja aqui do São Pedro de Alcântara, eu frequentava a igreja católica, ia para a catequese, mas eu não entendia nada. Então, para mim, aquilo não fazia sentido. Eu falei, cara, não faz sentido para mim, então não quero saber. E depois eu comecei a ir por outros caminhos, conhecer festa, bebida, droga, sexo, e eu comecei a me perder.
eu comecei a andar por caminhos que nem mesmo eu sabia. E eu fui entrando num lugar onde eu estava me encontrando assim, cara, em realmente num estado de tristeza. E eu não sabia nem por que aquele estado de tristeza. E foi quando chegou a pandemia, que Samuel, ele veio no retiro da Rema, de 2019, foi 2019? Não, 2020, foi antes da pandemia ali. E eu estava no carnaval lá em Saquarema, bebendo muito, junto com meu pai, meus tios, tudo. Ele falou, cara, eu senti muito de Deus de te convidar para o Revô. E, cara, vem aqui. E naquele momento, eu, assim, sem acreditar em Deus, eu falei, cara, eu vou porque Samuel é meu amigo, já conheço ele. Eu vim aqui no Revô. Primeira vez, Vitão estava pregando, na segunda foi Nath. Na primeira eu não me converti. Aí na segunda, quando o Nath... Não, mas esse... vacilo. Mas, pô, o Vitão me ajudou muito, cara. Sou muito grato à vida do Vitão, do Davi também. Bênção de Deus. E quando a Nath, né, tava ali pregando e tal... Assim, eu não lembro nem o que ela falou, de verdade. Eu não lembro o que ela falou. Não lembro nada. Eu só sei que, cara, a presença de Deus tocou o meu coração. E naquele momento ali eu fui realmente tocado. Eu falei, cara, que isso? E aí Samuel olhou pra minha cara, tipo assim... Eu falo, não falo. E ele deixou. Ele não falou. E aí eu fiquei, caraca. E aí o pessoal fazendo apelo, falando, pô, se você sentiu algo de Deus, vem aqui na frente. E eu decidi, eu falei, vou lá na frente. E eu entreguei minha vida ao Senhor. E, cara, assim, depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, eu fui, sabe, tomado por essa mensagem. Que eu precisava ir e pregar o Evangelho. Eu precisava ir pregar o Evangelho, cara. E assim, longe de mim me vangloriar por alguma coisa. Nada, mano. Sou pecador, todos nós somos. Mas... Eu queria muito, e eu fazia tudo isso sozinho, tipo, pandemia. Cara, eu me converti na pandemia, então não tinha nada. A igreja estava fechada. Então eu vinha para a igreja, eu vinha aqui para a produção, aqui para a galera, ficava ajudando o pessoal aqui, sem entender nada, não sabia nada de produção, nada de computador. E eu ia para a rua, sentava com um morador de rua e começava a falar de Jesus para ele, cara. E é isso aí, irmão, vamos embora. Sem entender direito até o evangelho, nem saber direito, às vezes eu pregava alguma heresia, um negócio errado ali. Mas tá bom, a mensagem, tô tentando, tá fluindo. E isso, cara, foi se tornando cada vez mais comum. E o Senhor tornou isso uma missão no meu coração. E eu tô falando isso, né? O Senhor me chamou e tal. Não é isso. O Senhor chamou todos nós, sabe? O Senhor chamou todos nós para que nós possamos fazer isso. Mesmo que você não seja... não vou ser um missionário, vou ser uma missionária. Mas aonde você está, o Senhor quer te usar, cara. É isso que nós precisamos entender. E é esse coração obediente que o Senhor quer formar em nós, sabe? Um coração que realmente tem compaixão pelos perdidos. Então, que a gente possa condicionar o nosso coração a esse lugar de obediência à palavra de Deus. Que nós não venhamos deixar com que a frieza, com que as coisas desse mundo tomem o nosso coração, cara. Porque como o Senhor fala lá na carta de Apocalipse aos Efésios, vocês não são nem morno nem quente. Vocês não são nem frio nem quente, na verdade. Vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês. Cara, isso é muito pesado, né? Imagina Jesus falando isso para você. Estou a ponto de vomitar você. Meu Deus. Então, assim, é pesado, cara. Mas é o que o Senhor tem falado para nós, sabe? Cara, não viva uma vida fria no Senhor. Não, cara. Seja tomado por essa mensagem, sabe? Seja tomado por uma profunda devoção pelo Senhor, cara. No seu secreto. Busca Ele, cara. Porque de tanto você buscar, de tanto você pedir, você vai encontrar. Jesus é o nosso tesouro. Ele é o nosso maior tesouro, cara. É o maior tesouro da nossa vida. Que a gente não venha deixar com que coisas bobas atrapalhem, sabe? Coisas bobas atrapalhem a nossa vida.
Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, mas ciclano, eu não consigo perdoar. Cara, o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro perguntou: quantas vezes, Senhor, eu preciso perdoar o meu irmão? E Jesus falou: 70 vezes 7. Ou seja, não é a quantidade, mas é que quantas vezes você puder, ou que você não puder, perdoe. Entende? Essa é a profundidade da palavra de Deus. É nisso que nós precisamos mergulhar, sabe? Para viver uma vida de obediência. E essa obediência, ela não vem simplesmente pelo que a gente faz ali, né? Como lá na parábola quando Jesus fala com o jovem rico. O jovem rico cumpria todos daqueles mandamentos que tinha lá na lei. Só que Jesus falou: vai e vende tudo que tem. E aí ele já deu um passo para trás. Não dá, Senhor. Isso aí não dá. Então o Evangelho, ele nos chama para esse lugar. Não somente de obedecer, que agora vai ser o nosso terceiro ponto, mas é de entregar a nossa vida inteira. Então o sacrifício agradável a Deus, cara, é a nossa vida inteira. É a nossa vida inteira até a eternidade. Esse é um sacrifício que o Senhor se agrada. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o sacrifício vivo, nesse texto aqui, o pastor Rafael já até falou sobre isso uma vez no culto, é literalmente uma figura de linguagem. Por quê? No Antigo Testamento, o sacrifício, ele precisava ser morto. Só que o apóstolo Paulo, né, com muita sabedoria que ele tem, ele fez uma comparação. Se no Antigo Testamento o sacrifício deveria ser morto, já que Jesus foi o sacrifício morto pelos nossos pecados, agora precisamos nos oferecer como sacrifício vivo. Então, Jesus, ele quer que nós nos ofereçamos a ele como sacrifício vivo. Aqueles que, mesmo sendo acuados, mesmo sendo de alguma forma sofrendo ali a pressão do mundo, das coisas, das tentações desse mundo, nós precisamos nos entregar ao Senhor com o nosso coração como sacrifício vivo, ser pessoas separadas para o propósito de Deus, porque o significado da palavra santo é ser separado para um propósito, e é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Veja a vida de Daniel. Se a gente for no livro de Daniel, que é um livro assim muito complexo, fala de muitas coisas, é um livro até escatológico, mas a gente vê, o pastor Paulo pregou esse domingo sobre isso, a gente vê que Daniel, mesmo diante do rei Nabucodonosor, ele não se dobrou diante dos deuses dele, ele não provou os manjares do rei, ele não provou, ele continuou íntegro, mesmo tendo que sofrer diversas consequências. O Senhor livrou ele delas também, né? Mas pode ser que, cara, às vezes a gente não vai ser livrado também daquela consequência. Você não sabe, só Deus sabe. Mas agora, o mais importante de tudo é que o Senhor está conosco, é que Ele caminha conosco, né? Como no Salmo 23, mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Então, é esse o caminho que nós precisamos percorrer. É um caminho aonde a gente, na nossa vida com Jesus, não abre concessões. Porque muitas vezes, na nossa vida cristã, a gente quer abrir concessões para algumas coisas. E essas coisas nem sempre são um pecado. Nem sempre isso é um pecado. Mas é algo que pode te levar para um vídeo na internet, no Instagram, de alguma pessoa sexualizando, ou uma mentira, ou uma omissão, que você tenta, não, mas não foi bem assim. Isso pode nos levar para um lugar que a gente sabe
que é a morte, porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a gente precisa viver com o nosso coração íntegro diante do Senhor, e não abrir concessões diante do pecado e nem das tentações. É isso que o Senhor diz para nós, como sacrifício vivo. Porque aí sim a gente vai conseguir comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É caminhando nesse lugar, cara. É no lugar onde a gente busca o Senhor, onde a gente entrega a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa vida por inteiro. Sabe? É isso que o Senhor quer de nós, a nossa vida por inteiro. O Senhor Jesus, Ele nos quer por inteiro. Jesus quer você por inteiro, por inteira. Ele não quer só uma parte. Ele não quer só o domingo. Ele não quer só uma hora. Ele quer a vida inteira, cara. É a vida inteira. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, sabe? E a minha oração é que isso possa tomar o nosso coração de verdade, cara. De verdade, de verdade. De tudo que eu falei aqui, que a gente possa sair com isso no nosso coração, sabe? O Senhor nos quer por inteiro. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer acessar áreas mais profundas do nosso coração e nos transformar. Mas para isso a gente precisa se desprender do nosso orgulho. Para isso a gente precisa se desprender da nossa vontade. Para isso a gente precisa se desprender do nosso querer. É como Jesus diz para os discípulos: cara, se você quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. E diversas outras palavras, quando Jesus fala que se vocês não provarem do meu corpo, na minha carne, não beber no meu sangue, vocês não têm parte comigo. E os discípulos de Jesus falam: cara, duras palavras são o que o mestre diz. São duras as suas palavras, Senhor. E muitas vezes as palavras do Senhor não vão ser palavras de conforto, vão ser palavras de confronto com a nossa realidade, com o que a gente está vivendo, o erro que a gente está cometendo. Só que, se você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Se ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Porque o Senhor, Ele quer te transformar. Mas para isso você precisa deixar Ele fazer. Você precisa deixar Ele fazer. E o último ponto é: Jesus, Ele é o maior sacrifício. Ele é o maior sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Hoje nós podemos ser perdoados pelo sacrifício de Jesus. Hoje nós podemos acessar a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então que a gente possa entender isso. E vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Cara, esse texto sempre me constrange. Sempre me constrange, cara. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também o Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cara, Jesus se humilhou. Jesus se humilhou, cara, para que a gente pudesse ter acesso a isso aqui. Ele sofreu uma morte de cruz. Ele estava com o Pai nos céus, mas Ele desceu. Ele se humilhou, Ele se fez, sabe, como homem, como nós, pecador. Ele viveu como nós, para que nós tivéssemos acesso a essa graça abundante, essa graça que toca o nosso coração, que nos transforma. Isso é um privilégio, e muitas vezes a gente não entende o tamanho desse privilégio e não valoriza isso. A gente precisa valorizar esse privilégio, que é estar com o Senhor, porque o preço foi muito alto. Foi muito alto, nós não poderíamos pagar esse preço, mas Jesus pagou.
Em Hebreus 9, do 27 ao 28, fala: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá uma segunda vez para tirar o pecado, mas para trazer a salvação para aqueles que o aguardam. É isso que o Senhor tem para nós, a salvação. Cara, começa a entender mais isso, porque o Senhor, Ele quer viver com nós pela eternidade. Ou seja, quando tudo isso passar, vai existir um novo céu e uma nova terra, e nós habitaremos com Cristo em glória. E cara, isso precisa trazer alguma coisa no nosso coração. Isso precisa trazer alguma coisa, pelo amor de Deus, alguma coisa. Porque é a verdade, cara. Ou seja, Ele quer que nós vivamos uma vida para além dessa. Mas a pergunta que eu te faço é: se hoje você é o fariseu ou publicano? Talvez você possa ser o fariseu, que talvez está vivendo uma vida no evangelho de ativismo, uma vida no evangelho aonde você está ali, cara, engodado com aquela verdade sua e não consegue reconhecer quem está do seu lado. Ou talvez você seja o publicano e está ouvindo essa palavra dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque ontem mesmo eu falhei, ontem mesmo eu pequei, eu não sei o que eu vou fazer. Essa mensagem é para vocês, é para mim, para que hoje nós possamos nos reconciliar com esse Deus, nos reconciliar com esse Deus. E eu termino essa mensagem aqui, o louvor vai tocar um pouco, para que a gente possa lembrar isso, cara. Quais são os sacrifícios que nós estamos entregando ao Senhor? Realmente a nossa vida está agradando a Ele? Realmente está agradando a Ele? Que nós possamos refletir nessa mensagem.